sejam todos muito bem-vindos ao WR Arte Conecta, a sua conexão com a arte. Um podcast que fala de arte e que busca trazer cada vez mais informações sobre este mercado. Eu sou Faiga Silveira e o nosso encontro de hoje está especialíssimo porque nós estamos com um artista que é uma verdadeira estrela do crochê, que é o Marcelo Nunes. Obrigado. O Marcelo, ele é uma figura extraordinária que viaja pelo Brasil levando a sua arte, o seu conhecimento. É premiado pelo Prêmio Artesão do Ano e as suas obras já estiveram expostas nas exposições Artesãos 2 e 3 da WR Arte Galeria. Além disso, o Marcelo é uma estrela do YouTube com milhares de seguidores, ou seja, ele leva para o mundo todo a sua paixão pelo fazer artesanal e fortalece o respeito que deve ser dado por este ofício. É definitivamente um artista que serve de inspiração para as novas gerações de criadores. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Nossa, muito obrigado. É um prazer muito tão grande. Obrigado. E é meu amigo. É um prazer enorme, ainda mais junto com você. Lindo. Com é vocês. muito bom que você esteja aqui. Deixa eu te falar. Obrigado. É um prazer imenso estar aqui com você, mas assim, a gente sabe que você tem uma trajetória incrível no artesanato, no crochê especificamente. Queria que você contasse como que tudo começou, porque na verdade você nem sabia o que era crochê até um tempo atrás, né? Não. Eu só sabia que era panelas. Conta tudo. Que cozinhar também é uma outra paixão, né, que eu tenho. Eu era cozinheiro e eu queria, né, fazer algo, queria colocar um tapete em casa. Tudo começou assim. Queria colocar um tapete em casa, só que o tapete que eu queria, eu sabia o tapete que eu queria, mas eu não sabia como e nem do que era feito. Né? Foi quando eu pedi pra minha mãe. Falei, mãe, eu quero colocar um tapete em casa, ele é cheio de buraquinhos assim. Ela falou, mas eu nunca vi tapete com buraco, né? Mas tem. Até que chegamos, né? Ela, né, chegou lá e falou que era um tapete de crochê, né? Que eu queria pra casa. Ela me levou até um armarinho. Falou, olha, é desse que você quer? Eu falei, é esse que eu quero. Né? Eu falei assim, ela falou assim, você acredita que a senhora aqui, Irene, chama a mulher. Você acredita que ela faz isso com uma agulhinha desse tamanho? Passa aí na frente que você vê ela sentada aqui fazendo. Eu fiquei, o quê? A sua mãe também não fazia crochê? Minha mãe fazia. Ela que me ensinou, né, a fazer. Ela falou assim, ela tá sentada aqui na frente fazendo. Eu falei, nossa, mas eu também vou fazer o meu. Né? Inclusive ela falou assim, mas como que você vai fazer, né? Você não tem tempo para nada, que é a cozinha. Eu tinha, né, o tempo meu todo era para cozinha, né? Eu falei, não, eu vou fazer, a senhora sabe fazer? O que a senhora sabe fazer? Ela falou, eu sei fazer correntinha, ponto baixo, ponto alto a sua tia sabe. Eu falei, então é o que eu vou aprender, né? Então minha mãe, ela me deu na época o barbante, né, que eu também não sabia do que era feito, a agulha. E ela me ensinou os pontos básicos, né? Me ensinou correntinha. Foi o primeiro que eu aprendi. Uhum. Quando eu comecei a fazer crochê, né, aprender, eu pegava na agulha assim, eu não conseguia segurar a agulha, né? Como tinha que segurar, né? Que hoje muita gente me pergunta qual é a posição correta, né? A posição correta, a forma correta de segurar é a forma que você segura. Né? Porque que você fica confortável. Que você fica confortável para você trabalhar. Porque tem várias formas de segurar. Assim, né? Dessa outra forma também. Eu já vi outras formas também nos workshops que eu faço, que eu falo, meu Deus, como consegue? É a forma mais confortável que a pessoa tem para fazer o crochê. Uhum. Então, a forma que eu comecei foi essa, que eu faço, que eu seguro até hoje. Só que quando eu segurava, a agulha caía. Eu segurava, a agulha caía. Eu falava, meu Deus, eu não vou conseguir, né, fazer. Mas com muita força de vontade, com muita vontade, né? Eu também falo hoje muito isso para as pessoas. Será que eu consigo? Você tem vontade? Tenho, então você vai conseguir. Quando foi que você percebeu que isso podia ser uma troca das panelas pela agulha? Olha, foi assim. Quando ela me ensinou as correntinhas, que eu fiz assim, eu fiz um cone de barbante inteiro de correntinha, né? Eu não sabia o que vinha depois, não sabia o que era. O treino, a persistência que faz também a qualidade. Na minha cabeça era assim, nossa, agora eu vou pegar esse cordão de correntinhas, vou juntar, vou colar, né, pra dar um tapete redondo e tal.
Aí não é assim, tem os pontos baixos, os pontos altos que eu fui aprendendo. Quando eu aprendi, eu comecei a juntar os pontos, né, que ela tinha me ensinado. Foi o ponto baixo, o ponto alto, né, que a minha tia também me ensinou, minha tia Nair. Aí eu falei, e agora, mãe, o que vem? Ela falou assim, agora é com as revistas que você vai aprender. Ela falou que na época eram muitas revistas nas bancas. E as revistas tinham gráfico, tudo direitinho, né? E na época eu encontrei uma revista tão boa, porque assim, tinha tantos gráficos, né? Símbolos, né? Os símbolos. E eu pegava aquele símbolo, eu ia lá no gráfico para ver o que significava. Eu falei, nossa, será que se eu fizer isso aqui tem tantos pauzinhos? Será que se eu contar tudo isso, vai ficar redondinho assim? Deixa eu fazer. Então, eu fui testando. Foi muito autodidata também, né? Sim. Aí, quando eu vi que poderia, né, trocar, né, a pergunta que você fez, eu trabalhava ainda na cozinha, então eu crochetava nas horas vagas, e tinha uma amiga também lá no restaurante, da governança do hotel, que era um hotel. Ela também fazia crochê. Então ela me ensinava algumas coisas também que ela sabia, né? E assim foi, aquela troca, né, de experiência ali que eu não sabia nada. Quem mais me ensinava era ela. Então eu levava a peça que eu estava fazendo no local e meu ponto era extremamente apertado, extremamente. Aí eu levava assim, né, para comprar o fio. A pessoa do armarinho falava assim, mas quem fez isso aqui? Eu falei, foi eu. Ela falou, mas você engomou? Eu falei, não engomei. Porque quando tá muito apertadinho, chega a ficar durinho, né? De tanto. Quando o ponto é extremamente, o meu era extremamente apertado, né? Hoje em dia também muitas pessoas me perguntam, Marcelo, como que o seu ponto é assim? Porque o meu é tão apertado. Eu falo, o meu também era. Mas é treino, né? Tudo que a gente vai treinando, né? Você vai pegando ali a experiência, né? Para deixar o seu ponto da forma que você quer. Que vai te dando segurança e você vai colocando menos força também, né? Menos tensão. Mas tudo é treino, tudo é treino. Correntinha é treino. Melhor forma de treinar ponto que eu acho. Correntinha e ponto alto. Sabe que eu aprendi a fazer com você. E eu também peguei um novelinho inteiro e fiz de correntinha. Tá vendo? Foi. É ótimo. Depois eu fiz a mesma coisa com o ponto alto. Mas ainda tô na correntinha. Você sabe que dá uma peça linda, né? De correntinhas, né? Dá um cordão, um colar maravilhoso de correntinhas. Dá para fazer muita coisa. Mas ainda respondendo a sua pergunta, quando eu fazia as peças, assim, né? Eu não fazia... Eu aprendi os pontos, mas eu ia fazendo peças ali do jeito que eu achava que era, né? Por exemplo, eu fazia alguns redondinhos, aí eu emendava com a mão, cortava pedacinhos e emendava e cortava, porque eu não sabia fazer emenda, né? E aquilo que eu fazia, quando eu mostrava para alguém, né, a pessoa falava, nossa, mas que lindo, né? Que legal. Eu falei, olha, eu não sei fazer, aprendi assim, né? Eu acho que é assim que emenda, tal. Não, mas tá muito legal, muito bacana. E eu fazia algumas coisas diferentes, porque eu tava na minha cabeça. Claro. E eu levava no armarinho, por exemplo, para comprar o fio. Aí a pessoa, mas quem que fez isso aqui? Eu falei, foi eu. Ah, como é que você fez? Eu falei, olha, como que eu fiz? Eu não sei, só sei que eu fiz, né? Da forma que eu fiz. Aí eu falei, nossa, mas que bacana. Então, né, o pessoal gosta, né, dessa forma que eu faço aqui essas peças. Tem um tapete, por exemplo, que isso foi lá no começo, quando eu comecei a fazer crochê. Foi a primeira peça, a segunda peça que eu fiz depois que eu aprendi mesmo crochê. É um tapete, que esse tapete, eu nunca ensinei esse tapete. Eu sempre falo isso, ainda nunca ensinei. Mas esse tapete, ele é conhecido, o ponto dele, como ponto fita coco. É um tapete que a maioria que faz esse tapete, ele tem nós, realmente ele tem nós. E esse que eu fazia tinha uns 80 nós para você finalizar o tapete. Já imaginou? Você fazer um tapete em 2 etapas, ainda ter 80 nós? Aí eu tava lá com esse tapete lá na mesa, cheia de nós, meu pai falou assim, viu? O que é esses monte de fiozinho pendurado? Eu falei, isso aqui são nós que eu ainda tenho que dar. Ele falou, mas não tem como fazer sem nó? Eu falei, olha, acho que não, pai. Tem. Aprendi com nó, né? Tem cada coisinha desse, eu tenho que arrematar. Ele falou, mas pensa antes de fazer outro. Quem sabe não dá para fazer sem nó? E eu pensei. E esse tapete de 80 nós foi para 2. O começo e o fim. Quando a gente é desafiado, né? E foi esse tapete que eu comecei a ensinar. Um dia, na minha vida, quando eu comecei a ensinar crochê, porque era o que eu sabia, né, fazer ali. Né? Mas antes de eu ensinar armarinhos, né, tudo que
onde eu comecei a ensinar, que eu vi que começou a fazer diferença, né? Assim, para mim, para o meu aprendizado e para quem também, né, estava aprendendo os primeiros passos, eu comecei no condomínio onde eu morava. Era numa sala da administração. Que eu descia ali, os moradores que queriam aprender, fazer os pontos básicos e ensinar. Sempre ensinando? Você não chegou a vender peças antes de começar a ensinar? Olha, sempre foi ensinando. Que legal, tapete, né? Este tapete que eu fiz aí, que é do ponto fita coco, esse eu lembro que eu vendi alguns, porque quando eu mostrava, era um tapete bem diferente. Aí eu mostrava, a pessoa, nossa, eu quero um desse. Você faz tal cor para mim? Faz tal cor. Eu lembro que eu fiz alguns. Mas eu não tinha tempo, né, disponível assim para fazer, para vender, né? Porque o meu trabalho na cozinha, né, consumia, claro. Consumia bastante. Mas ensinar, quando eu estava assim fazendo pontinho, a pessoa olhava e falava assim, esse aqui é o correntinha. Eu sempre gostei, sabe, de passar, né, aquilo que... De compartilhar. Né, que eu aprendi. Né? Isso tanto na cozinha, quem sabe, na cozinha também, eu sempre tive o maior prazer. Todos que passaram lá, né, quando eu trabalhava, que, nossa, Marcelo, que delícia, olha, é assim que faz. Né? Esse sempre foi um prazer para mim. E segue fazendo isso, né, Má? Viajando pelo Brasil todo. Queria que você contasse um pouco dessa experiência, como que é para você compartilhar com pessoas, conhecer pessoas com realidades tão diferentes, né? E ainda assim, vocês têm essa linguagem tão familiar que é o crochê. Olha, para mim é uma satisfação, é um prazer enorme fazer o que eu faço. Eu sou extremamente apaixonado pelo que eu faço. E a minha maior satisfação é ver a alegria, né, do amigo, da amiga que está ali participando em realizar um trabalho. Porque muitas vezes tem gente que chega e fala assim, mas será que eu consigo? Essa é uma pergunta essa é uma fala que muita gente, né, chega em mim e fala, mas será que eu vou conseguir? Eu fui uma, tá, gente? Será que eu sou capaz, né? Todo mundo é capaz, né? Basta querer, né? Como eu também não sabia, a agulha caía da minha mão toda hora. Então, se eu não tivesse aquela força de vontade de acreditar no que eu poderia fazer, né? Eu não faria o que eu faço hoje, né? E hoje eu sou assim imensamente feliz e grato, né, por tudo que acontece. Tem alguma história que te marcou dessas andanças aí pelo Brasil? Olha, tem muitas histórias. Vai chegar nessa hora, some tudo na cabeça, né? Mas tem muitas histórias, assim. Eu lembro de uma história, isso foi na cidade de Curitiba. Tem muitas histórias, mas essa é uma delas também. Eu comecei a fazer, né, depois, e, claro, demorou um longo tempo, faz uns 15 anos que eu faço crochê, né? Então, ao longo, né, desses anos, eu comecei com revistas, né? Eu tenho bastante exemplares de revistas nas bancas. Aí eu comecei a fazer apostilas. E as apostilas, as minhas primeiras apostilas, eu fazia tudo à mão, os gráficos, porque eu sou bom de crochê, né? Eu faço crochê, mas eu não sou bom de ali muito no computador, né? Dessas coisas de ficar fazendo gráficos, né? Não é comigo. Então, o que eu podia fazer? À mão. Eu também amo desenhar, né? Eu sou formado também em desenho técnico-mecânico. E crochê é muito matemático, né? Crochê é matemática, né? Então, eu falei assim, qual é a forma de eu mostrar os gráficos, né, e fazer uma apostila do jeitinho que eu gosto de colocar tudo detalhado, mas detalhado mesmo, sabe? Eu gosto assim. Isso desde quando eu fiz minha primeira apostila. Você se coloca como aprendiz mesmo, né? Exatamente, como eu gostaria de aprender e como eu aprendi. Eu aprendi muito bem, né? Quem me ensinou muito bem, foi minha mãe, né? Ela me ensinou muito bem. Então, e para quem está aprendendo, começando no crochê, quem está aprendendo o crochê, o mínimo detalhe faz toda a diferença, né? Por exemplo, uma simples palavra faz toda a diferença. Uma simples forma onde você mostra, onde você coloca a agulha faz toda a diferença. Não é só falar, coloca a agulha aqui e faz um ponto. Não. Tem que mostrar onde você coloca a agulha, quantas alças você pega e qual alça que é.
Porque para quem está começando, né, realmente é muito complicado de entender os pontos. Tudo é barreira, né? Tudo, exatamente. Você fala assim, faz aí um ponto baixo. Poxa, tudo bem, mas como que é esse ponto baixo? Eu laço, não laço, puxo o fio, não puxo, né? Então, nas apostilas, do jeitinho que eu falava, que eu falo, eu escrevia. Então, a apostila, imagina o tamanho, né? de página, quantas páginas tinhas, porque eu falava muito detalhadamente mesmo. Um exemplo. Faço um ponto alto. Laça a agulha, coloca a agulha nas 2 alcinhas do ponto, puxa o fio. Vai ficar 3 alças na agulha. Laça a agulha no fio, tira 2 e laça, tira 2. Então, dessa forma, a pessoa lendo, ela até grava, Sim. né? Como que se faz um ponto e como chama o ponto. Então, eu fazia minhas apostilas assim, né? Se eu não me engano, foram 3 exemplares, né? Apostila 1, 2 e 3. Todas com gráficos feitos à mão. A terceira, eu acho que foi um gráfico mais profissional. Acho que alguém fazia para mim, não tô lembrado agora. E aí eu cheguei nesse workshop, aí tinha uma moça parada na entrada assim, do workshop com as apostilas aqui, assim. Aí eu falei, nossa, você tem as apostilas, né? Que a gente vendia pro Brasil todo. Como? Você comercializava como? Como que as pessoas adquiriam essas apostilas? As pessoas ligavam, né? Eu quero a apostila tal, né? Então eu pegava o nome, o endereço, passava a conta bancária, a pessoa depositava e toda quinta-feira a gente ia no correio despachar essas apostilas, né? Aí eu falei, nossa, você tem as apostilas, tal, né? E ela olhava pra mim assim, tão fixo, ela falava, tenho. E eu falei, você vai fazer o workshop hoje? Eu não posso ficar aqui hoje, eu só vim aqui hoje pra te falar uma coisa. Eu falei, né? Ela falou assim, eu só vim te agradecer por essas apostilas que estão aqui. Ela falou assim, aqui é tudo tão bem explicado e eu vou te falar. Foram estas apostilas com as peças que tem aqui, que eu fiz e vendi, que eu ajudei a minha família dentro de casa. Ai, que história linda. Nem me fala, eu me arrepio. Eu me arrepio, me emociono, viu, gente? Porque são histórias que realmente é para emocionar. Sim, você fica emocionado porque você vê a diferença que faz na vida de uma pessoa. Claro. Porque assim, o crochê para mim não é só fazer o crochê, não é só fazer uma peça, né? Vai muito além do que o crochê, vai muito além do que uma peça, né? Porque tem muita gente que tem o crochê hoje como um hobby, uma fonte de renda extra, uma fonte de renda principal, né? Ou como uma terapia, enfim, né? E quando eu estou fazendo o crochê, né, lá em casa, gravando o crochê, vocês podem ter certeza, é com muito respeito e com muito carinho com cada um que está do outro lado assistindo. Porque eu ensino que realmente é para quem está do outro lado aprender e fazer. E para que aquela peça que ela esteja fazendo chegue para ela da melhor forma possível. Então eu não faço só por fazer, eu faço realmente, não é da boca para fora, é pensando em cada um que está do outro lado e para que aquela peça faça a diferença na vida de alguém. Então, e eu fico muito feliz e muito grato, né? Sempre, porque quando eu chego nos workshops, eu tenho esse retorno, sabe? As pessoas vêm falar para mim, nossa, Marcelo, eu vendo tanto aquela peça que você faz, mas você não sabe o quanto que isso me ajuda. Nossa, hoje eu tenho o crochê como a minha principal fonte de renda. Eu falo, meu Deus, muito obrigado. Amém. Né? Muito obrigado porque eu tô conseguindo alcançar, né? O objetivo, sim, né, que realmente sem dúvida. eu quero. E aí, eu te pergunto uma outra coisa, eu tenho um gancho para outra pergunta, que é, você participou das exposições Artesãos 2 e 3, né, Sim. do WR Arte Galeria. E aí você leva o crochê para uma outra instância, que é mostrar para um público que não tem o crochê como artesanal, como feito à mão, como a fonte de renda, como hobby, mas como arte. Como que é poder mostrar este trabalho também para este novo público e permitir que os diferentes públicos se abracem? O crochê, ele é muito versátil, né? Eu confesso para você que
no convite, né, no primeiro convite que eu tive, né, da WR Art, foi um desafio para mim. O primeiro e o segundo. Porque a gente sai daquela mas é o artista sendo caixinha. provocado, do mesmo modo que foi quando foi começar a aprender a fazer crochê, né? Exatamente. Porque sai daquilo. O crochê, você pega o fio, né? Você, né, você sabe a peça, ou às vezes nem sabe a peça que você vai fazer, enfim. Agora, passar o crochê, né? Ou passar o que está na sua cabeça para uma tela, né? Com crochê, com fios, para mim foi um desafio, né? Nas duas etapas. Que a primeira foi onde eu homenageei o Obelix, Asterix. Foi o Asterix que eu fiz. Eu falava assim, meu Deus, como é que eu vou fazer o Asterix? Como que eu vou homenagear em crochê? Né? É assim, né? Então isso vai te puxando, né? Vai fazendo você sair um pouquinho da casinha, né? E passar a sua arte. E se desafiar Se também. desafiar, muito. Né? Eu fiz ele em ponto conduzido, ficou uma graça, né? Depois você olha, você fala, meu, que delícia, né? Obrigado por esse desafio. Aí chegou o segundo convite. Falei, meu Deus, mais um desafio. Que daí foi o Yuri Gagarin, né? Que foi um cosmonauta, né? Soviético, que é o primeiro ser humano a viajar pelo espaço. E acho que lembro todas as informações, viu? Foi em 12 de abril de 1961. Pesquisa, né? Porque assim, gente, só para lembrar, para quem não se recorda, as exposições Artesãos 2 e 3, elas foram inspiradas nos textos, nas mini crônicas do Wander Mazotti sobre quase 200 personagens. Então a gente escolhia um personagem e aí criava uma obra de 20 por 30 em cima deste personagem. Então a gente estava livre para fazer pesquisa e para homenagear este homenageado do Wander nesses mini contos, né? E esse segundo também foi, acho que um desafio maior. Às vezes a gente pensa assim, já fiz um, vai ser fácil, né? O segundo. Não, porque foi mais, né? Não, então a gente tem mais artistas, mais técnicas, né? E aí a gente vai ficando mais insegura também. Verdade. Aí eu fiz também, depois também de muito, né? Muito estudo, muito pensar. Como é que eu vou fazer? Como eu vou homenagear, né? Um cosmonauta, né? Como que eu vou passar isso para a tela? Eu pego assim, eu tenho uma forma de, tanto para fazer o crochê, né? Ou outras coisas como essas artes que eu fiz também, essas obras que eu fiz. É papel para mim. Para mim tem que ser o papel, que eu desenho tudo primeiro. Aí eu vou vendo como que fica para eu, né, visualizar. No crochê é a mesma coisa, eu desenho peça, dobro daqui, dobro dali, para ver como que vai sair, né, e dá certo. E aí eu sei que eu falei, nossa, daqui dá para eu misturar, né, unir aí o crochê com outra técnica que eu gosto também, que é a colagem de fios. Esse lance da colagem de fios, porque, poxa, a gente faz muitas peças, né, você vai cortando fio. No final das contas, aquele monte de fio, tudo cortadinho, eu ficava imaginando, poxa, esse monte de fio, tudo cortadinho, né? Só fazer um desenho numa tela, fazer uma colagem. É até mais desses sustentável, fios, né? Não é? Verdade. Aí foi onde eu comecei a fazer a colagem dos fios. E eu apliquei também, né, nesta peça que eu fiz homenageando o Yuri Gagarin, né? Mas assim, eu acho muito importante porque é como nós, né, que fizemos essas peças, tem a visão, né, o que a gente colocou ali, né, estudando o artista ali para você colocar ali na tela. Né? E com certeza a pessoa que está vendo também tem a sua outra visão. Sim, não, né, e aí você tem a oportunidade de apresentar em ambientes diferentes do que você costuma apresentar. Sim, que é nas feiras e em galeria, né? Em galerias. E as feiras, né? Gente, é tão lindo, né? Eu acho tão maravilhoso, né? Aquela exposição maravilhosa de todas aquelas telas dos artesãos, né? Que fizeram homenageando, né? E você vendo a visão de cada um, né? Tentar interpretar, né? A visão que ele teve, né? O conceito que ele teve, né? Para fazer aquela tela. É maravilhoso, né? Para quem está aí, né, nos assistindo, né, nos ouvindo, que participa aí das feiras, né, também, da Mega Artesanal,
você pode fazer a visita, né, no stand da Sim. WR Art, para você ver todas essas obras, né, dos artesãos aí que são maravilhosas. Que é um cuidado que a WR São Paulo tem, né, em sempre Sim. trazer exposições para suas feiras. E aí, falando aí desse grande público, você também é uma estrela do YouTube, né? E aí você teve a oportunidade, porque você tem milhares de seguidores e tem agora a oportunidade de levar essa tua paixão, que é ensinar, para um número muito maior de pessoas que antes maior. não tinha acesso a você, né? Exatamente. Como que foi tua história com o YouTube, então? Conta pra gente. Do YouTube, como eu falei, eu sei fazer crochê. Eu sei fazer crochê. O YouTube, nós somos uma equipe de 2, né? Eu e o Celso. Dois talentos. O YouTube eu não seria, né, o que eu sou, né, hoje, que, né, como você falou aí no YouTube, né, se não fosse pelo Celso também, porque o Celso, ele que cuida de tudo do YouTube para mim, das redes sociais, né, YouTube, Instagram, o Face, né, todas as redes sociais. O Celso que faz as edições dos vídeos, né, que se você falar para mim, Marcelo, edita para mim isso aqui, não é comigo. O Celso faz isso aí, né, no tempo dele ali, faz muito bem, né? Então, porque também foi prática, né? Porque ele também começou em algum momento, né? E ele também começou, que não era, né, o que ele faz hoje, né? O Celso, ele sempre me ajudou, mesmo tendo outro trabalho, né? Que o Celso também trabalhava em hotel. Então, mesmo assim, ele trabalhando em hotel, quando ele chegava, ele me ajudava em toda essa parte, né, de internet, que na época não era tão forte como é hoje, né, mas ele me ajudava. E quando eu falei das apostilas, né, anteriormente, que toda quinta-feira eram levadas no correio, era o Celso que levava na hora do almoço dele, né, do trabalho. Uma equipe mesmo. É uma equipe. Quando se fala em Marcelo Nunes Crochê, pode ter certeza, não é só o Marcelo Nunes Crochê. É o Marcelo Nunes Crochê e o Celso Pereira, né? Que sem ele não seria como é, né? Pode ter certeza disso. É ele que faz todo esse trabalho aí para mim na internet. E aí, o que você... E como que é esse contato, esse retorno do pessoal da internet? Porque aí agora, né, eu acho que mesmo quando você está atendendo um público grande, que nem aqui, né, quase 400 pessoas, você ainda olha a carinha, você pode abraçar, tem uma troca energética. Mas e aí, quando é o outro lado da telinha, mas você também está mudando vidas, e aí você atinge o mundo inteiro, né? Olha, a gente recebe mensagens diariamente. Não consigo responder todas as mensagens, né? Eu tiro um tempo... Nem com a ajuda do Celso. Nem com a ajuda do Celso, verdade. Isso a gente não consegue, infelizmente. São muitas mensagens, graças a Deus, mensagens positivas, mensagens de agradecimento, né? Mensagens... Hoje mesmo, né, sentado ali um pouquinho antes, o tempinho que eu tenho, a gente tira um tempo para ir respondendo o que dá para responder. Sim, claro. Né? Tem dúvidas também, a gente não consegue responder todas as dúvidas, mas o que dá, a gente responde. Mas assim, como a gente tem, né, esse retorno presencialmente nos workshops, então esse retorno que a gente tem também virtual, a gente sente o carinho do mesmo jeito, sabe? Você sente o carinho da pessoa que está do outro lado, quando ela vem te agradecer muito pelo vídeo. Essa semana mesmo eu achei tão bacana, o Celso fez uma edição lá de um vídeo de uma bolsa muito legal também, que muitas pessoas fazem, chama Bolsa Moinho. Uma pessoa colocou assim: que maravilhosa essa bolsa, já fiz 14 bolsas dessa para presentear, né? Você vê que bacana, não é só para vender, para presentear, né? Então você fala, que legal, 14 bolsas, o que é fazer 14 bolsas? O seu trabalho que dá, né? Porque o crochê é trabalhoso, né? O crochê, ele é muito trabalhoso. Tem gente que me pergunta, é difícil? Quando tem alguém para te ensinar e você quer aprender, não tem dificuldade, né? Agora, dá trabalho? Dá. Ele é trabalhoso, né? Porque é feito à mão,
ponto por ponto, carreira por carreira, e dependendo também da espessura do fio que você esteja trabalhando, quanto mais fino, mais demora, né? E então o trabalho que a gente coloca ali, o trabalho, o carinho, o amor, o tempo, é muito grande. Má, e aí, falando desse público tão grande, eu percebo que também tem muita gente que te conheceu pela internet, né? Por essa visibilidade que as redes e o YouTube te dão. E aí vão te procurar na feira. Sim. Queria que você falasse um pouquinho, então, da importância de oportunidades como as feiras da WR, né? Como a Mega, né? E todas as outras, porque você também vai nas outras do país. E da WR Arte Galeria, enfim, de te permitir ter acesso a essas pessoas fisicamente que antes só te conheciam no virtual. Como que é isso? Olha, eu vou te falar, às vezes é muito... É muito engraçado às vezes, assim, pelo que você fala, meu Deus, mas como, né? Como pode, né? A distância que vai, né? A internet, né? Quanto nas feiras aqui, né? Que é a Mega Artesanal, teve agora a Criativa Campinas, né? Quantidade de pessoas que te conhecem, que vêm te abraçar, querer uma foto, né? Com aquele, né? Como eu falei, sempre agradecendo, né? Pelo trabalho que você disponibiliza. E fora também é igual. A primeira vez que eu fui fazer uma feira, que foi em Colônia, na Alemanha, é a maior feira também de produtos, não é de artesanato, é produtos para artesanato. Até porque feira nos moldes do que a WR faz, né? É a maior. Só de nossa, artesanato, né? Só a gente. Sim, a Mega Artesanal é a maior, né? E maravilhosa, né? Aqui eu fui fora de produtos, né? Para artesanato. As pessoas, eu não entendia nada do que estavam falando, né? Porque eu não falo alemão, né? Só sei falar Hallo e Dank. Enfim, elas vinham falando comigo em alemão, que eu não entendia, né? Mas falando o meu nome, né? Marcelo Nunes, eu falava assim, meu Deus, como, né? Onde chega, né? Aí nessa primeira feira, né? Tinha também a que vai junto a Mônica, né? Que ela fala muito bem alemão e traduzia, né? Então as pessoas estavam agradece pelo seu trabalho, né? E uma coisa que eu acho interessante essa semana mesmo eu recebi uma mensagem, de onde foi? Foi da França. A pessoa falando para mim que, mesmo sem falar uma palavra em português, né? Ela vendo os vídeos, da forma com que ele é feito, ela faz as peças tranquilamente. E na Alemanha é a mesma coisa. Tem, por exemplo, vou pegar como exemplo uma amiga minha lá, que é a Elizabeth, que ela não fala português. Elizabeth, que começou como fã e se tornou amiga, uma grande né? amiga, Coisa mais linda. O ano passado eu tive o prazer de visitá-la na casa dela. Aí ela também, eu achava impressionante, porque assim, não fala, né, o português. Aí eu assisto o vídeo daqui, eu colocava o vídeo. Poxa, no dia seguinte já estava com a peça, fazendo a peça, né? E hoje tem tradução, né? Que coloca, hoje tem a legenda, né? A legenda e tradução. Será que não é por causa da matemática do crochê? Também. O que eles me falam é da forma com que é gravado. Nossa, mas você grava de uma forma que pega muito bem o ponto. Eu tenho que dizer que como ainda menina aprendiz do crochê que sou, eu só consigo com você. Tem um tom, tem um tom, a sua forma de explicar, a sua calma. E olha que eu ainda desacelero, porque eu sou bem lenta mesmo nessa. Eu ainda desacelero. Você tem uma fala muito pausada, mas eu ainda desacelero para que eu possa aprender. Mas assim, é muito criterioso e eu acho que é diferenciado nesse sentido. Eu sou muito criterioso mesmo. Para quem está começando é fundamental mesmo. Sim, porque é assim que eu gostaria de aprender. Então é assim que eu gosto de passar. Eu até falo às vezes para as pessoas, olha, eu adoro incentivar qualquer pessoa a fazer crochê, que me para assim, eu estou fazendo crochê. Ai, que bonito, eu já pergunto, você faz crochê?
né? Quer Já aprender. testemunhei algumas vezes. E sabe uma coisa que a gente falando de feira também, a disputa que é para entrar numa aula do Marcelo Nunes numa feira. E sempre, olha, por mais que aumenta, né, a quantidade de lugares, né? Sempre tem gente que fica falta. Chupando o dedo, cadeira extra. E a Eurohome tem que ficar mandando kit extra também. É verdade. Inclusive agora que nós fizemos um workshop na Feira Criativa Campinas, tinha lá um número, né, também de participantes, mas na hora tiveram que correr atrás de cadeira lá para colocar. Isso em todos os horários, é assim, gente, efeito Marcelo Nunes de curso. Gente, é por isso que eu falo, eu só tenho que agradecer sempre a Deus por isso, sabe? Sempre por essa oportunidade, né, que a gente tem todos os dias, né, de poder levar, né? Eu falo pouco que a gente sabe, porque a gente nunca sabe de tudo, né? Todo dia a gente aprende, todo dia eu aprendo. Quando eu saio de casa para fazer workshop, eu volto para minha casa com mais aprendizado do que eu saí para passar. Né? Porque nos workshops também, as pessoas vão lá com suas peças. Às vezes você tem um ponto ali que você nunca viu. Você fala, nossa, que lindo, me ensina. Né? Então você aprende. É a troca mesmo, do aprender e do ensinar, troca mesmo. Né? Eu acho que todo dia a gente tem algo a aprender. Né? E quais os planos para o próximo ano, Marcelo? Já pode falar? O próximo ano, a agenda, na verdade, já está fechada, as datas de 2000. Que bom! É porque ele é muito criterioso, meu povo. já passamos já a agenda do ano todo, né? Do próximo ano, com as feiras, né, maravilhosas, da Mega Artesanal, viu, gente? Estarei lá todos os dias. Os workshops também, né, já tá tudo já programado, e a gente só pede que seja, né, como sempre, aí um ano maravilhoso. Sim. E com muitas pessoas chegando aí no crochê, né, porque todo ano no workshop sempre tem pessoas novas chegando, crianças, adolescentes chegando no crochê, se interessando pelo crochê, né, para que a gente sempre continua aí, né, com o nosso crochê. A nova geração dos criadores. Mas a gente está chegando nos minutos finais do nosso papo, nem parece. Tão gostoso conversar. Queria que você deixasse uma mensagem, que você lembrasse a todos quem ainda não te segue, como que te encontra. Fala aí os caminhos para ver tudo que o Celso faz também para te... Não, olha, para nos encontrar... Você vai encontrar em qualquer rede social Marcelo Nunes Crochê. Tá? Quer aprender a fazer crochê? Tem vontade? Eu tenho aula lá de crochê do zero, que eu te ensino a pegar na agulha, a conhecer os pontos, para você fazer os pontos básicos, né? Aí para uma peça, e também depois que você já praticou os pontos aí, para você já fazer a sua peça lá desejada. Então, lá no meu canal, Marcelo Nunes Crochê, tem as aulas, são aulas gratuitas, tá? É só você se inscrever no canal e ativar lá o famoso sininho para você nunca perder uma notificação lá das videoaulas, viu? E como eu falei anteriormente aqui, a gente sempre tem muito a aprender, né? Aprendemos todos os dias, mas também temos muito a agradecer, muito mais. Então, muito obrigado a cada um de vocês aí que seguem meu trabalho, que curte o meu trabalho, que comenta, deixa o seu like. Isso faz muita diferença e é muito importante para mim, viu? Esse retorno de vocês. Então, muito obrigado sempre. Você é maravilhoso, Marcelo. Maravilhosa é você. Sua história é incrível e você é a prova de que é possível trazer um trabalho, uma técnica, um conhecimento tradicional e torná-lo contemporâneo e inspirar os criadores, as novas gerações, ainda que acolhendo as gerações anteriores. Você é maravilhoso. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu agradeço sempre. Muito obrigado. Reforçando, gente, olha, para quem não anotou, que ainda não segue, Marcelo Nunes Crochê, tudo junto no Instagram, ou Marcelo Nunes Crochê é o endereço no YouTube. Lembrando que, se você quiser continuar acompanhando todos os trabalhos da WR Arte Galeria,
temos uma exposição Nordeste Luminoso que vai agora até o dia 6 de dezembro, então não deixe de acompanhar. Se perdeu algum dos nossos episódios, você vai encontrar no YouTube ou no Spotify. E se você quiser saber mais sobre a WR Arte Galeria, você encontra no Instagram WRArte_Galeria ou no site wrarte.com.br. Foi um prazer estar com vocês novamente. WR Arte Conecta, a sua conexão com a arte.